próximo assunto. Bora pra esse assunto muito importante, necessário. Ó, vou resumir pra vocês o que aconteceu. Semana passada, se eu não me engano, quarta-feira, Ana Maria Braga e Gil do Vigor estavam lá no Mais Você comentando sobre burnout. E a Ana Maria Braga não usou palavras muito legais pra falar sobre. E ela até comenta, fala, ai gente, eu não sei muito. E aí ela vai falando de algumas coisas assim, meio que não... desmerecendo mesmo a... Sem propriedade. Exato. Né? Ela falou de um assunto, ela foi que ela querer não domina. palpitar sobre algo que ela não domina. Exatamente. E aí, isso. quando você vai falar de algo que você não domina, você se coloca em risco. Porque você pode acabar deslizando e falando uma bobeira. E ela... Né? Gente, é a mesma o que eu falo sempre. As pessoas, às vezes, vou tentar trazer algo pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ó. Tem muita gente que acha que depressão é frescura. Isso. Foi mais ou menos isso que a Ana Maria Braga e o Gil do Vigor tentaram falar sobre burnout. Como se fosse uma coisa boba, uma frescura e que... Burnout. Que é, tipo assim, quem tem que trabalhar mesmo não passa por essas coisas. E isso é punk, porque Isabela Camargo, jornalista, palestrante, autora, influencer, mãe. E que passou nossa por isso. Nossa amiga maravilhosa, passou por isso em 2018, inclusive na Globo, onde tudo aconteceu. Ela fez um vídeo nas redes sociais, acho que eu fui uma das primeiras a assistir o vídeo, ela falando, gente, cuidado. E aí ela fala sobre essa questão. Logo depois, eu não sei nem se a Isabela Camargo viu isso, que a Ana Maria Braga, ela fez um programa falando, Ana Maria Braga na própria semana, olha lá, com o Chia Chique, que ele é psiquiatra, falando sobre o burnout. Então eu vou trazer agora a Isabela Camargo, seja muito bem-vinda, minha riqueza, saudade de você. Boa tarde! Muito boa tarde! Como é linda! E grávida, gente, do Antônio! Gravidona! Bem-vinda, meu amor! Boa tarde, Tatá e Tutu. Que alegria ver vocês dois juntos. Amei. A dupla tá boa, viu? Aqui é animação pura, meu amor. Aqui é empolgação. Eu amei. São dois profissionais do bem, alegres, responsáveis. De verdade, eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. Que bom que deu certo aí das agendas se cruzarem. Amém, a honra é toda nossa. Meu amor, comenta pra gente sobre o seu post que você fez e a gente vai, trazendo mais essa questão que, para muitos, tem gente que nem sabe, não conhece e acaba falando que não deve. Tá. Primeiro é importante esclarecer que eu admiro super a Ana Maria como comunicadora, mas isso não anula a responsabilidade que os comunicadores têm, independentemente da fama ou tempo de carreira, sobre a educação em certos temas. E eu aprendi nesses últimos 7 anos, em que eu venho trabalhando com a educação do tema da saúde mental, que a gente não pode, em nenhum momento, desmerecer a dor de alguém. A dor, a doença, o sofrimento de alguém. E aí tem mais um elemento. Quando a gente está falando de um adoecimento relacionado à saúde mental, eu estou falando de uma dor que não sangra. E a dor que não sangra dói em dobro, porque além do que o sujeito está sentindo, ele ainda tem que lidar com comentários que subestimam o estado, que desqualificam aquilo que não está doendo, sabe? Assim, mas eu não estou vendo. Então, será que não existe? Se não é visível, né? Se os meus olhos não veem, não existe. Exato. Então, eu só quero explicar que a fala da Ana, naquela quarta-feira, inclusive trazendo o assunto que a própria emissora, e eu estou muito feliz que a Globo está trazendo esse tema, e sobretudo, de forma correta na novela, porque está mostrando passo a passo do adoecimento do personagem. Que vale tudo, né? Naquele momento, eu fiquei muito impressionada. Como ela estava desmerecendo o diagnóstico, especialmente com o Fafá de Belém, que foi outro dia no Fantástico falar sobre o assunto, Lázaro Ramos, que é um ator da casa. Então, não é que é um assunto que está sendo pouco falado, como aconteceu em 2018, quando eu tive o diagnóstico no jornalismo. Entende como é totalmente diferente? Agora, a emissora está falando do assunto, outros programas do entretenimento e do jornalismo estão entrevistando pessoas sobre o assunto, então é um outro cenário. Aliás, Isa, quando você esteve lá em 2018, eu acho que foi a primeira vez que, particularmente, eu escutei o termo. Eu não conhecia. Eu fui conhecer através do seu diagnóstico. O meu caso ele ficou muito conhecido, Tutu, por conta do desfecho.
e não por conta do adoecimento, né? Eu trabalhava em vários jornais, eu já estava na casa já há um bom tempo, eu tinha excelentes resultados, então o que eu tomei de susto e as pessoas também tomaram de susto foi o desdobramento do que aconteceu, né? A demissão pós-retorno à licença médica. Sim. Isso aconteceu em 2018, mas de lá para cá a gente teve o reconhecimento da síndrome de burnout como doença ocupacional. Então, você não saber que isso é um problema, tudo bem. Tem várias coisas mudando, não dá conta da gente saber tudo. Mas eu desqualificar uma pessoa que está de fato doente, e nós no Brasil temos milhares de pessoas com o diagnóstico da síndrome de burnout, foi isso que me chamou a atenção. Por isso que eu disse, Ana, cuidado. Você tem um alcance que pode salvar vidas. Uma mensagem de prevenção na boca da Ana pode salvar vidas. Sim. Então, foi isso que me chamou muito a atenção. Eu falei, opa, apesar da minha experiência em 2018, além dessa experiência que eu venho pesquisando, a gente precisa aproveitar os espaços para informações corretas e trabalhar a prevenção. E vou dizer uma coisa para vocês dois. Fiz o vídeo com muita responsabilidade, com muito amor, né? O amor sempre é o farol, né, da minha comunicação. E a visualização do vídeo foi chocante. Foram mais de 3 milhões de visualizações. Meu Deus! Muitos comentários. E eu tenho certeza que toda essa propagação contribuiu para a produção do programa trazer um especialista. Isabela, eu falei, meu Deus, olha como é bom também a gente se posicionar, porque você poderia ter também visto o vídeo, não... Ignorado. Falar assim, tá, não vou falar porque, né, respeita a Ana Maria Braga, mas você falou de um jeito que você não desmereceu ela, como querendo ou não, ela também não fez por mal, mas desmerecendo a doença. Você falou e isso chegou até eles e eles conseguiram trazer um profissional, falar sobre o assunto. Eu gostaria muito que eles tivessem te levado pra você falar mais. Eu tava pensando até nisso, eu acho que de certa forma, pra você, não sei se Isabela, se até pra você soou como um certo gatilho, porque foi uma empresa que você trabalhou. Mas eu acho que, não sei, me soou até como uma certa retratação. Eu tive essa impressão. Meu sonho. Eu não sei, mas eu tive essa impressão, Isabela, não sei. Não sei se isso passou por você, mas eu tive essa sensação de, olha, agora a gente escutou você. Eu fico muito feliz em te ouvir. Eu recebi muitas mensagens de várias pessoas que nem me conheciam, né, mas que conhecem o meu trabalho atual, falando, né, da prevenção do tema, dizendo, poxa, ela podia te levar e tudo mais. Se vocês me perguntarem assim, qual é o seu sonho? Meu sonho é um dia poder voltar para a emissora, seja numa entrevista, seja em qualquer papel, e poder trazer essa atualização da sociedade. Eu não guardo mágoa nenhuma da Rede Globo. Certo. Porque todos nós aprendemos muito com o que aconteceu. E a própria sociedade evoluiu com o tema. A própria Organização Mundial da Saúde, a própria Organização Internacional do Trabalho, o próprio governo brasileiro, que agora institui uma NR1, que exige que as empresas meçam os riscos psicossociais. Então, a sociedade evoluiu. Por isso que eu não tenho problema nenhum com ninguém da Globo. E quando eu recebi essas mensagens, né, das pessoas, poxa, você podia ir lá explicar? Nossa, teria falado uma propriedade. Tomara que um dia eu possa estar novamente, né, com essas pessoas e a gente possa avançar no assunto. Então, mas por quê? Para trabalhar a prevenção, para trabalhar a educação do tema. Porque a gente pode prevenir. O Dr. Roberto Chiniachik falou na sexta-feira, Ana, muitas pessoas vão morrer pelo burnout. E aí, nesse vídeo, né, que aí eu faço agradecendo, então, a Ana e o Roberto, eu falo assim, olha, as pessoas, elas podem prevenir. Vamos falar de boas notícias. Sim. O problema é o problema, mas como é que eu posso prevenir o problema? É sobre isso que eu quis chamar a atenção da Ana. Isabela, perdão, amiga. Não, é só para nesse assunto. Quando você não se sente, porque querendo ou não, a Globo ela não te acolheu. Se eles tivessem te acolhido nessa época, teria sido diferente? Teria sido uma prevenção? Que você teria fala, sido né? ou não? Tá, tudo acontece para o nosso bem. Naquele momento foi muito triste, foi muito desafiador. Mas como eu ressignifiquei a situação, entendi que não foi nada pessoal, era falta mesmo de conhecimento do assunto. O Tutu falou, né? Eu ouvi pela primeira vez com você. Então, o caso ele se tornou público por conta do desfecho. Sim, mas, de fato, nós estamos falando de um problema muito antigo,
Ele tem um nome novo. É igual bullying. Se eu perguntar pra vocês, Tutu, bullying é uma coisa nova? É verdade. Não, a gente passou por isso quando a gente era criança, mas hoje tem um nome, agora é verdade, dá pra ter um nome Isa. para a situação, né? Ô, Tatá, na minha época era zoeira. Exatamente, é isso mesmo. Aí você vai falar assim, ai não, bullying é uma coisa nova. Não, é um nome novo para um problema antigo. A mesma coisa acontece com a síndrome de burnout. É um nome novo para um problema antigo. 1869 já tinha um termo que era neurastenia, para definir o que hoje a gente chama de burnout. Nossa Senhora! Gente, e sabe o que me veio agora? O Charlie Chaplin, aquele vídeo que ele faz... Que 1936. Fica... Ou seja, a gente tá falando da fábrica, da né? fábrica, que era aquela coisa que era... Você lembra? Ele entra num estado de flow, linha de montagem. Mulher. Deixa eu te contar, eu entrevistei outro dia, no 1º de maio do ano passado, eu chamei o Jarbas Homem de Melo, ele reinterpretou Chaplin pro Interioriza. Se alguém quiser colocar na rede, tá lá, Interioriza, que é o meu programa de entrevistas. Maravilhoso. E eu entrevisto o Jarbas Homem de Melo, interpretando o Chaplin, trazendo o ponto de vista dele, né, de quase 100 anos, o que mudou e o que não mudou. Então, moral da história. Ou a gente vai investir tempo para falar de prevenção, ou nós vamos falar de preconceito. Eu prefiro investir em prevenção. Certíssima. E a gente pode fazer isso de forma alegre, como nós estamos fazendo aqui. Que é o seu trabalho, né? Que a gente acompanha, que esse é o seu trabalho, aliás, há um tempo, há uns bons anos. Mas o que eu queria saber também, Isabela, essa situação fez você se afastar desse mundo da TV? Ou você tem um desejo de retomar, por exemplo, uma apresentação de um jornal? Ou essa fase já passou? É um ciclo encerrado? Quer que eu te fale com o coração? Claro! Eu nunca quis sair, Tutu. Olha. É um ofício, né? Eu nunca quis sair. Eu aceito todos os convites, faço tudo com muito carinho, com muita responsabilidade. Evidente que um hard news talvez nem faça mais parte do meu perfil, né? Hoje eu tenho feito muitas entrevistas sobre vários temas, inclusive, porque tudo afeta a saúde mental afeta tudo. Sim. Então, voltar para a TV seria um complemento do que hoje eu já faço nas redes sociais, para a gente chegar em mais pessoas. Porque o que nós alcançamos na internet é uma parcela do Brasil. Então, a televisão, ela chega em pessoas que a internet não chega. Por isso que eu fiz aquele apelo para a Ana. Perfeito. Sabe? Vamos trabalhar juntos, para a prevenção desse assunto. Então, quando você me pergunta isso, Tutu, para dizer assim com o coração, nunca quis sair, tá? E você faz falta, saiba disso. Faz muita falta. Importante reforçar esse lado também carinhoso que a gente tem, não é? Ô, Tutu e Tatá, eu não sei se vocês têm tempo, mas eu só preciso trazer uma coisa em relação à síndrome de burnout. Por favor, eu ia te perguntar sobre a prevenção mesmo, que é importante quem tá aqui também entender sobre. Pronto. Não chega de um dia para o outro. É a consequência da nossa negligência em um ambiente com assédio. Porque a gente aprendeu a normalizar o anormal, a gente se acostumou a ficar sem dormir, ficar sem descansar. E a gente sabe, né, Tatá e Tutu, que quando a gente tem uma certa idade, certos comportamentos não trazem consequências graves. Sim, verdade. Mas depois, né, que o colágeno vai indo embora, opa! Uma noite sem dormir, né, amiga? Hoje mesmo eu já tô tonta. Mas eu ia te falar isso, Tutu. Quando você estava falando assim, eu trabalhei ontem. Ontem foi um dia super, super intenso para você, sim ou não? Foi total. E tá aqui, então, consumiu energia. Isso. Você ainda não conseguiu recuperar. Mas aí, vamos lá. O trabalho é ruim? Não. O trabalho é transformador, é promotor de saúde. Agora, um trabalho em que você não tem tempo de recuperação suficiente com assédio... Deus me livre. Assédio, esse é o fator adoecedor. Essa é a gota que transborda o copo. Amiga, aí vocês vão perguntar, mas o Renato é dono da agência. Ele sofreu assédio de quem? Cliente. Eu ia te falar isso, o assédio, ele não... Às vezes as pessoas ouvindo acham que o assédio é só físico, ou tem vários tipos de assédio, né? De ser tóxico, invasivo, essa pressão que a gente passa de todos os lados. Porque quando a gente fala assédio, pensa assim, mas o que ele fez? Tocou em você? Encostou? Beijou? Não, a gente tá falando de outras camadas também, Pode ser esse também. Pode ser também. Né? Mas não só esse.
Olha, Isa. Então, assim, muito cuidado com dor de cabeça todo dia, dor de estômago, problema no intestino, alergia, queda de cabelo, problema na menstruação. Ou seja, a dor é uma mensagem. Nosso corpo Se você não vai ouvir essa dor, a responsabilidade é sua. Aí você vai silenciando o corpo, trabalhando sem parar, caindo na armadilha da competência, né? Que a gente sabe que quanto melhor você é, mais trabalho te dão. E aí acontece uma situação de assédio, pronto, aí. Isa, muito o sujeito obrigado, fica viu? disfuncional. Por Eu falar ficaria com a aqui conversando gente. com vocês no monte. Ai, Eu também queria. Tá tão gostosa a conversa, meu Ó, Deus. só pra encerrar, tá pra quando para nascer, mulher? Daqui 4 semanas. Então tô. Deus, então Ai, boa não vejo a hora de Já tamo conhecer aqui. Boa ele, hora. amiga. Um bom momento pra você, Exatamente, viu? que Deus te abençoe. Deixa suas redes sociais. Obrigada. Quem tá aqui, gente, consegue acompanhar a Isa. Ela tem vários assuntos. Ela fala muito sobre isso nas redes sociais. Então lá ela pode falar mais sobre prevenção, sobre como você você entender entender. com mais profundidade, Exatamente. Deixa suas redes sociais, amiga. Isabela Camargo Real. Então ali você vai chegar no meu Instagram, no YouTube e nós estamos falando, Tatá e Tutu, de quem ama o que faz. O Dr. Roberto Chinechig falou isso na sexta-feira, eu fiquei muito feliz. Quem desenvolve a síndrome de burnout é uma pessoa comprometida com o resultado. Eu tô com medo. E ela ama tanto o que faz. Hã? Eu fiquei com um pouco de medo agora, mentira. Porque eu sou essa pessoa também, né? Que eu amo o que eu faço e vai abrindo as portas e só vai. Eu só vou. Mas é uma coisa pra gente se atentar. A gente tem que se atentar. Porque quando a gente diz sim pra todo mundo, pode até ser que gostem da gente, mas não significa que nos respeitem. Então é uma jornada de autoconhecimento, de posicionamento. E aí, se você ama então o que faz, é importante se cuidar para continuar fazendo o que ama, porque não tem nada pior do que você ter que parar de fazer aquilo que você ama para se cuidar. Poxa, mas eu podia ter feito isso antes. Né? Nossa, então, dá pra gente prevenir muita coisa. Obrigada, tá? A gente agradece, Você arrasou, lindona. meu amor. Conversar a semana com você foi ótimo. Foi maravilhoso. Beijo, viu, Deus Isa? abençoe. Muita saúde. Beijo, Pra todos. amém pra nós.